Boa noite, meus amigos, tudo bem? Olha a gente aqui novamente. A pergunta que nos foi colocada é: por que existe família? Então nós vamos iniciar falando um pouco sobre o conceito de família. O que é família? A sociologia, que é a ciência que estuda a relação entre as pessoas, diz que família é um conjunto de pessoas que se encontram unidos por um laço de parentesco. E a sociologia diz que existem dois laços. Primeiro, o vínculo por afinidade. E aí o exemplo são os casais que se encontram, se tornam afins e formam uma família. O outro vínculo é o consanguíneo. Então, a ligação dos pais com o filho ou com os filhos. Então, esse é o conceito da sociologia. Mas olha só que coisa interessante. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, datado de 1948, no artigo 16, traz um conceito sobre família. E é um conceito muito interessante, que fala: família é o núcleo natural e fundamental da sociedade. Então, a família ela é de extrema importância para a formação de uma sociedade. E isso está no documento, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, e olha que o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, a primeira edição, 18 de abril de 1857. No livro 3, vai falar sobre as leis divinas e naturais. E dentro das leis divinas e naturais, nós vamos encontrar a lei de sociedade. E dentro da lei de sociedade, nós vamos ver lá uma parte que vai falar sobre os laços de família, certo? Mas não vamos entrar aí agora não. Vamos continuar a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento, e falar sobre tipos de família. Nós estamos no século XXI e precisamos ampliar a nossa visão a respeito de família. Então vamos lá. Quais são os tipos de família? Nós temos a família tradicional. O que é a família tradicional? É aquela família composta pelo pai, a mãe, filho ou filhos. Nós temos a família matrimonial, onde os responsáveis são casados legalmente. Olha só, os responsáveis são casados legalmente. Aí eu queria abrir um parênteses para falar sobre esses responsáveis. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, vem nos falar, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Olha só a pergunta. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei da natureza? Os espíritos respondem: não, é uma marcha do progresso para a humanidade. Mas é interessante a pergunta de Kardec, quando ele fala casamento, isto é, a união permanente entre dois seres. Ele não fala a união entre um homem e uma mulher, ele fala entre dois seres. Então, quando a gente vê aqui a família matrimonial, nós temos que entender que pode ser constituída por mãe, pai, filho ou filhos. Mas pode ser constituída por pai, filho e filhos. Mãe, filho e filhos. Certo? Nós precisamos pensar desta maneira. Seguindo, existe a família informal. O que é a família informal? Onde os responsáveis eles possuem uma união estável, não é oficializada perante a lei,
né? Não é um casamento civil, é apenas uma união estável. Nós temos a família monoparental. E essa família monoparental, onde há apenas um responsável, né, pela criação dos filhos. E na maioria das vezes esse responsável é a mãe. Olha só, por quê? Porque muitos dos pais abandonam as famílias, né? Esquecem, vão embora, deixam a criação dos filhos, né, para as mães. Nós temos então a família anaparental. O que é essa família anaparental? É sem a presença dos pais. Sem a presença dos pais. Na maioria das vezes, os filhos, ou o filho vive com os avós, ou o irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos. Então, isso é uma família anaparental. Tem a família reconstituída. O que é uma família reconstituída? É onde um dos cônjuges já constituiu uma família, ele se separou, tem filho ou filhos e se une com uma outra pessoa. E aí eles reconstituem uma nova família, né? Então, essa aí é a família reconstituída. E nós temos também um tipo de família muito interessante, que é a unipessoal. Onde, por exemplo, a pessoa é viúva, é solteira e vive só. Ela vive sozinha, né? Então, ela é uma família unipessoal, certo? Então, esses são alguns tipos de família. Os principais, mas há outros, né? Que a gente pode buscar na literatura, né, em alguma pesquisa a respeito de tipos de família. Tá certo? Então nós fizemos aí um conceito sobre família, né? O conceito da sociologia, apresentamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e alguns tipos de família. Então a gente já está começando a entender mais ou menos o que é família. Mas vamos lá, vamos buscar o enfoque da doutrina espírita, né? E começando pelo capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. E esse capítulo inicia com Moisés. Olha só, com Moisés, trazendo ali, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés e os 10 mandamentos. Se a gente for lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, nós vamos ler o seguinte: honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que possa viver por vários tempos ou muito tempo na terra. Olha só, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai o vosso pai e vossa mãe, para viver muito tempo na terra. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, também vem falar sobre Jesus. Olha só, Moisés nos traz que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe para viver muito tempo na terra. Mas aí vem Jesus, a segunda revelação. Jesus, o nosso guia e o nosso modelo, como nos traz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Jesus, então, em Mateus 12, do versículo 48 ao 50, tem uma passagem muito interessante, que é aquela passagem onde falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, vieram atrás de você. E aí ele fala, né? Ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha só a pergunta de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando a gente vê ou lê pela primeira vez essa passagem, a gente se assusta, porque Moisés vem dizendo: honrai vosso pai e vossa mãe para viveres muito tempo na terra. Mas aí Jesus vem falar de uma outra forma, né? Ele questiona
os discípulos, perguntando: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele responde, né? O mestre fala: todos aqueles que seguem ao meu Pai, que cumprem as leis do meu Pai, são minha mãe, são meus irmãos. Porque naquele momento Jesus está falando de uma família universal, numa família ainda bem maior. Mas para a gente entender o que Jesus quis dizer aí, nós precisamos, vamos dizer assim, caminhar ainda um pouco mais. Então vamos lá. Então, afinal de contas, por que existe família? Porque esse é o tema que foi nos designado a falar, né? Por que existe família? Essa é uma pergunta, né? Com qual finalidade Deus, né, o Criador de todas as coisas, criou a família? Pensa só, vamos parar um pouco e pensar. Por que Deus criou família? Por que nós não vivemos separados, isolados um do outro? Né? Porque Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, né, criou o núcleo familiar. E aí a gente vê que é para o progresso do espírito. Então, família, o núcleo familiar, família, foi criado principalmente com essa finalidade, para ajudar no progresso do espírito, né? No progresso do espírito. Vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa interessante. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 14 tem, né, como título: honrai vosso pai e a vossa mãe. E aí no item 8 vem falar sobre, né, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, né, codificado por Kardec. Então vamos lá, vamos ler o que nos traz o capítulo 14, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender esse progresso do espírito, né? Porque a família foi criada, né, com esse objetivo, a família foi criada com o objetivo de progredir o espírito. Então vamos ler lá para a gente entender como se dá esse progresso do espírito. Então, no capítulo 14, no versículo 8, olha só o que nos traz a espiritualidade. Os que encarnam numa família, olha só, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, na maioria das vezes, nós estamos entre amigos, entre pessoas afins, entre entes de outras reencarnações. Olha que coisa interessante, né? Então, na maioria das vezes. Mas a espiritualidade continua, porque às vezes a gente pergunta: mas é meu amigo esse que está aqui do meu lado? Mas a espiritualidade nos traz também o seguinte ensinamento: mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então podem ser espíritos, né, não afins, que não se conheciam, não eram espíritos amigos, eram espíritos que não tinham afinidades, né? Isso acontece. Mas na maioria das vezes nós somos amigos, nos encontramos num núcleo familiar de espíritos amigos. Mas quando nós encontramos um núcleo familiar que não são espíritos amigos, vamos lá pensar novamente em Jesus, nos ensinos de Jesus. Vamos lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 a 40.
Em Mateus 22, do versículo 34 ao 40, nós vamos lá ver uma passagem do mestre, que é aquela passagem onde um doutor da lei questiona o mestre. Olha só, questiona o mestre. Pergunta a ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus responde: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso conhecimento. Esse é o primeiro mandamento. Mas há um segundo semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Olha só o que Jesus fala a um doutor da lei, o mestre, o nosso guia e o nosso modelo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí sim nós vamos entender o papel da família, né? Essa escola que é a família, ela vai nos ensinar a amar o próximo. A amar um próximo. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Nós somos batedores, brincalhões, pseudo-sábios, espíritos inferiores. Então, assim nós temos uma dificuldade de colocar em prática o ensinamento de amar o próximo. E aí Deus, na sua justiça, bondade e amor, criou o núcleo familiar para que a gente possa, nessa pequena escola que é o lar, exercitar esse mandamento de amar o próximo. Para que quando a gente tiver a oportunidade de sair do lar e ir para fora, nós iremos conseguir amar o semelhante, a humanidade, os demais irmãos. Então a gente tem o núcleo familiar para exercitar, olha só, exercitar o mandamento maior, que é amar o próximo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo. Então ali é colocado pessoas para que a gente possa trabalhar esse sentimento de amor, de fraternidade, de caridade. E aí, em alguns momentos, é colocado nesse grupo familiar pessoas que não são simpáticas umas às outras, e aí a gente vai exercitar ainda mais esse amor, porque os laços consanguíneos fazem com que essas pessoas se aproximam ainda mais, né? Esses laços de afinidade fazem com que as pessoas se aproximem ainda mais. E aquele inimigo do passado vai ser seu filho no presente. Aquele inimigo do passado vai ser seu irmão nesse presente, né? Aquele que era seu inimigo no passado vai ser seu companheiro no presente. E aí teremos a oportunidade de exercitar o amor, a fraternidade, a paciência, a tolerância, a fé, as virtudes. É dentro do lar que a gente consegue transformar os nossos vícios em virtudes. É onde nós conseguimos pagar as nossas dívidas de vidas passadas. Olha só a importância do núcleo familiar. Por que então existe família, né? Para que esses laços de fraternidade, de irmandade, sejam fortalecidos. Fortalecidos.
olha só, um exemplo. Quando eu começo a amar no sentido divino, o meu filho. Amar no sentido divino. Eu começo a amar o meu filho. E esse amor é tão puro e tão verdadeiro que quando eu saio do meu lar, eu consigo amar o filho do outro. Porque eu já consegui amar o meu filho, amar o meu próximo, e aí eu consigo amar o filho alheio. Quando eu tenho um amor, um carinho, mas principalmente um amor divino, por um avô ou por uma avó, eu consigo, ao sair do meu lar, do meu núcleo familiar, eu vou conseguir amar e respeitar os mais velhos, né? Eu vou conseguir amá-los, respeitá-los, porque eu amo e respeito os meus avós. Olha só. Então assim nós vamos trabalhando, exercitando dentro do nosso lar. Ah, Milton, mas é difícil demais. Sim, é difícil, mas não é impossível. Porque na maioria das vezes a dificuldade está em nós também. Porque o outro também olha para nós e fala, nossa, eu não me dou bem. Mas a gente tem que lembrar, né, quem deu aula, quem dá aula, tem uma coisa muito interessante. Na época quando eu dava aula para ensino médio, ensino fundamental, mas principalmente ensino fundamental, ensino médio não, mas principalmente no ensino fundamental, no início do ano, às vezes pessoas novas na escola, muitos alunos chegavam, né, próximo a mim e falavam, professor, eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto dela, eu não gosto dele e tal. Eu falava, gente, nós estamos no início ainda, nós nem nos conhecemos. E aí eu, como professor de educação física na época, fazendo as atividades e colocava eles juntos. Passava um tempo, a gente olhava nos intervalos, aqueles que falavam que não se gostavam estavam ali com melhores amigos. E isso também é dentro do núcleo familiar. Às vezes de primeira mão, a gente olha e fala, nossa, é meu irmão, é minha mãe, é meu filho, é meu companheiro. Mas com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a amá-los, a respeitá-los. Se tornam então cada vez mais irmãos, família. Esse laço é fortalecido por essa união. Mas a família, trazendo agora a fala de Jesus, ela não está, vamos dizer, circunscrita apenas dentro do laço familiar corpóreo. Jesus amplia a família quando ele diz, lá em Mateus capítulo 12, versículo 48 a 50, quando ele vai falar quem são, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aí ele fala que todo aquele que segue a vontade do meu Pai, as leis do meu Pai, é minha mãe e meus irmãos. Porque aí ele vai ampliar, ele vai levar para a família universal. Então, todo aquele que segue os ensinamentos do Pai, todos aqueles que cumprem os ensinamentos das leis divinas, se tornam para Jesus uma mãe ou um irmão. E isso também é para nós. Porque o nosso objetivo é amar a humanidade por inteiro. Não apenas aqueles que estão dentro da nossa casa, mas aqueles que também estão fora da nossa casa.
Não amar apenas aqueles que estão encarnados, mas amar também aqueles que estão desencarnados. Desencarnados. E olha só o que traz para nós a questão, vou pegar aqui, a questão 775 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito interessante, que está lá dentro, tá? De Leis de Sociedade. Livro 3, né? Do Livro dos Espíritos, no livro 3, sobre Lei de Sociedade. Então a questão 775, eu vou ler aqui. Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade, olha só, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí a resposta é a seguinte: um aumento intenso do egoísmo. Profundo isso, muito profundo. Então, se a gente relaxa os nossos laços de família, nós damos margem ao egoísmo. Por que os espíritos dizem isso? Porque aí nós queremos nos isolar, pensar só em nós e não pensar no outro. Nós alimentamos em nós o egoísmo. E o egoísmo vem com orgulho, que vem com vaidade, que vem com impaciência. Então, se nós relaxamos os laços de família, nós damos margem aos vícios. Então, precisamos fazer o quê? Apertar esse laço de família. Fortalecer esse laço de família. Estar mais próximo. E olha só que interessante. Nós estamos vivendo um momento, para nós, único. Estamos isolados. E muitos de nós estamos isolados dentro do nosso núcleo familiar. E muitos de nós estamos tendo dificuldades. Por quê? Porque nós havíamos relaxado esse laço de família. Tínhamos deixado os nossos filhos de lado, os nossos companheiros, os nossos pais. Nós tínhamos deixado esse laço se afrouxar. E aí agora a gente está tendo a oportunidade de fazer o quê? Apertar novamente os laços. Oportunidade de conversar, de conhecer, de educar os nossos filhos. Muitos pais às vezes dizem que a educação era exclusivamente da escola. E muitos estão reclamando, meu Deus, né? Volte logo essas aulas. Mas é uma oportunidade que você também tem de educar o seu filho. Porque a educação inicia onde? Dentro do lar, dentro da própria casa. Então, o núcleo familiar, ele existe para que a gente exercite o amor. Então, a pergunta é, por que existe família? Existe principalmente para que a gente possa conseguir, né, vencer esse desafio de viver em alguns momentos com espíritos não simpáticos a nós e nós a eles, e aí crescer, progredir como espírito, porque aí nós vamos exercitar o amor. Então, família está muito ligado a esta virtude, a esta lei que é a lei do amor. É nesta escola, nessa pequena escola, que iremos exercitar o amor. Certo? Então, fazendo, vamos dizer assim, um resumo, a gente precisa
antes de tudo, saber que o núcleo familiar, a família, ela é de extrema importância para a sociedade. Para a sociedade. Principalmente nesse momento onde a sociedade se encontra doente. Onde nós perdemos, às vezes, um sentido, né, da vida, da reencarnação. Então a gente precisa fortalecer, saber que a família é um núcleo muito importante para a sociedade. Saber da importância de honrar o pai e a mãe, né? Como nos apresenta Moisés nos 10 mandamentos. Hoje, quantos filhos abandonam seus pais? Olha só, e não são poucos. A gente está tendo a oportunidade de ver nos meios de comunicação quantos idosos estão morrendo abandonados em asilos. Em asilos. Abandonados pelos filhos vivos. Filhos vivos. Nós temos a oportunidade de resgatar, né, as nossas dívidas com esses irmãos. Estamos deixando. Quantos filhos são abandonados pelos seus pais dentro da própria casa? E nós estamos tendo a oportunidade de resgatar esses laços. Então, precisamos, nós pais, ter um olhar mais amoroso para com os nossos filhos. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantos casais estão sendo separados porque afrouxaram esses laços de fraternidade, né? De amor, de amizade. Então, que possamos pensar um pouco a respeito de como eu estou me comportando como ser humano nesta terra, nessa grande família, essa família universal, porque a nossa tarefa é amar a todos, fortalecer ainda mais, crescer ainda mais a nossa família, né? Ter a oportunidade de ampliar o nosso núcleo, e o nosso núcleo familiar é toda a terra. É toda a terra. Não é pensar só em nós, só em mim. Né? Questão 775 do Livro dos Espíritos. Quantos dos nossos irmãos, da nossa família universal, estão morrendo, estão sendo dizimados, né? Quantos dos nossos irmãos estão passando por situações difíceis? E muitos de nós, a gente vai falar, não, eu nem conheço, eu nem sei quem é, eu nunca fui lá, está do outro lado. Nós moramos na mesma casa, só porque nós estamos em quartos diferentes. Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós só possuímos um Pai, que é Deus. E todos nós somos filhos desse Pai. E isso nos coloca então como irmãos. Então que possamos refletir, parar, analisar as nossas atitudes. Como eu estou pensando, eu preciso, nesse momento, único em nossas vidas, onde nós nos encontramos isolados, distanciados, nós precisamos parar e pensar, qual o meu objetivo aqui? Por que eu me encontro nesta família? Por que eu me encontro reencarnado neste momento, na casa chamada Terra, junto com todos esses meus irmãos? Tem uma finalidade, progredir, mas também de amar.
de respeitar, de fazer crescer o sentimento. Deus é justo e bom para com todos. Então, esse é um momento de reflexão. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só, causa primária de todas as coisas. Então tudo vem de Deus. Pense nisso. Um abraço fraternal e que possamos estarmos juntos em uma outra oportunidade. Fiquem todos com Deus.